Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para começar um assunto dos mais importantes. O nome do assunto é áreas. As áreas formam um capítulo dentro da geometria plana, por sinal, um dos mais ou talvez o mais importante de todos. Questões envolvendo áreas sempre aparecem nas provas importantes como o Enem e outros vestibulares tradicionais. A gente tem que dominar esse assunto. Mais uma vez, a gente vai ver a ideia de áreas inicialmente dentro da geometria plana, mas depois vai transcender isso lá para a geometria espacial. Mas esse é um segundo momento, não nos preocupemos agora com essa parte de áreas lá em geometria espacial. Vamos direto para o quadro, afinal de contas, para entender o que é que vem a ser áreas, ok? Vamos lá. Gente, olha só. Inicialmente, vamos observar os elementos desse hexágono ou hexágono regular. Olha só, gente, o hexágono regular possui 6 lados congruentes, ok? Possui os vértices, A, B, C, D, E e F são os famosos vértices do hexágono. A gente também tem no hexágono os lados, todos, mais uma vez, congruentes, porque afinal de contas a gente está falando de um polígono regular. Temos também aqui o ângulo interno, que é essa figura voltada para a região interna. Qual a definição de ângulo, gente? Ângulo é a figura formada por dois segmentos de reta, no caso aqui segmentos de reta, com a mesma origem. Legal, esse é o ângulo interno. E o ângulo externo, gente? Olha só o ângulo externo. O ângulo externo, na verdade, é o suplemento do interno. Ele é obtido pelo prolongamento de um dos lados e o lado adjacente. É bom lembrar, esse papo de suplemento significa o quê? A soma desses dois é igual a 180 graus. Isso a gente já viu lá na parte de ângulos e polígonos. Um outro elemento muito importante dos polígonos é a ideia de diagonal. A diagonal é um segmento de reta cujo vértice e cuja extremidade, e a origem são vértices não consecutivos. Temos aqui, por exemplo, a diagonal AC. Legal? Bem, esses são os elementos. Existem outros mais. Olha só, aqui a gente tem o apótema do hexágono, que é o segmento de reta cuja origem é o centro do polígono e a extremidade é o ponto médio de um dos lados. Muito bem. Temos também o raio. O raio é aquele segmento de reta cuja origem é o centro e a extremidade é um vértice qualquer do polígono, ok? Só para lembrar, esses dois conceitos aqui, o raio e o apótema, são conceitos que aparecem apenas em polígonos regulares. Muito bem, feita essa breve revisão, a gente precisa lembrar o seguinte: a gente não se referiu a essa região aqui, olha, a região limitada pelos lados do polígono. Essa região pode ser quantificada. Em outras palavras, a gente pode calcular um número que representa essa porção de plano limitada pelos lados. Essa quantificação, ou seja, a gente conseguir pegar uma porção do plano e transformar em um número, é justamente o conceito de área. Olha a definição de área, gente. Área é o número que quantifica uma superfície plana ou não. Só um detalhe. Gente, mais uma vez, esse papo de superfície plana ou não, na verdade, transcende um pouco a ideia de áreas dentro de geometria plana. A gente está no mundo da geometria plana nesse momento, portanto a gente vai calcular área de figuras planas. Lá na frente, quando a gente estiver estudando geometria espacial, aí sim a gente vai ver que os sólidos possuem superfície, muitas vezes superfícies curvas, como é o caso clássico da esfera, e a gente vai poder também quantificar essas superfícies. Em outras palavras, a gente vai poder calcular a área das superfícies das figuras espaciais, os famosos sólidos. Mais uma vez, nesse momento a gente está na geometria plana, portanto a gente só vai discutir sobre regiões planas, ok? Vamos continuar. Muito bem, gente. Agora sim a gente vai ver a ideia de áreas. Bem, para a gente medir algo, a gente precisa de uma unidade de medida. E essa unidade de medida
é obtida justamente através da ideia de um quadrado. Um quadrado cujo comprimento de cada lado é 1 metro. Bom, essa região limitada por um quadrado com 1 metro é conhecida por metro quadrado. O metro quadrado possui múltiplos e submúltiplos, ok? Inicialmente os múltiplos. Os múltiplos do metro quadrado são o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. E os submúltiplos são o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Fazendo uma breve revisão sobre isso, a gente precisa entender o que é um quilômetro quadrado. Imagine um grande quadrado cujo lado mede 1 quilômetro, ou seja, um lado medindo 1000 metros. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, olha só, esse grande quadradão de lado medindo 1000 metros equivale a uma região de 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado equivale a 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de metros quadrados. É uma região bem grande. Legal. Hectômetro quadrado. O hectômetro quadrado já é algo bem menor. A gente vai imaginar agora um grande quadrado, ainda bem grande, mas com lado medindo 100 metros. Imagina um quadradão 100 metros por 100 metros. A gente aqui tem 100 vezes 100, 10.000 ou 10 a quarta metros quadrados. Isso é equivalente a 1 hectômetro quadrado. Legal. Agora o decâmetro quadrado. Ora, o decâmetro quadrado é equivalente a um grande quadrado de lado medindo 10 metros. Olha só, um quadrado de lado medindo 10 metros vai ter 10 por 10, 100 metros quadrados, ou seja, 10 a segunda metros quadrados. Ok? Mais uma vez, esses são os múltiplos do metro quadrado. Agora a gente vai ver os submúltiplos, vai relembrar rapidamente os submúltiplos. Um decímetro quadrado equivale a um quadradinho com 1 decímetro de lado. Só para a gente se orientar, gente, 1 decímetro é equivalente a 10 centímetros. Então a gente pega uma reguinha, imagina ali, ó, 10 centímetros da régua, tenta fazer um quadrado com a medida do lado do quadrado igual a 10 centímetros, e aí a gente vai ter 1 decímetro quadrado, ok? E agora, gente, o centímetro quadrado aí é um quadrado bem menor, cujo lado mede 1 centímetro. É só a gente pegar a régua e medir 1 centímetro, fazer um quadradinho com o lado medindo 1 centímetro, a gente vai ter 1 centímetro quadrado. E agora, gente, 1 milímetro quadrado é o menor de todos. Se a gente pegar a régua e pegar aquela medida menorzinha que aparece lá na régua, aquela medida bem pequenininha, o centímetro é dividido em 10 milímetros. Então, se a gente faz um quadradinho bem pequenininho com aquela medida da régua, a menor de todas, a gente vai ter 1 milímetro quadrado. Ok? Só um detalhe. Gente, a ideia nesse momento não é aprofundar essa parte de múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Eu fiz aqui apenas uma breve revisão para que a gente possa lembrar. Se você tem problemas sérios com essa parte de transformação, eu sugiro que você procure no site a parte do ABC da matemática, que é justamente uma parte onde a gente tem aulas lá da matemática do ensino fundamental e você poderá fazer uma breve revisão, na verdade uma revisão mais aprofundada desse assunto, para que esse sistema de medida de áreas fique bem claro e você, eventualmente, dentro de alguma questão onde haja a necessidade da conversão, você não perca a questão por causa de um assunto tão básico. Legal? A gente vai continuar agora vendo, agora sim, o início das propriedades envolvendo áreas. Vamos voltar. Legal, gente. Olha só. Agora sim, principais figuras planas e suas propriedades para o cálculo da área. Gente, a gente vai começar tudo pelo retângulo. Vamos imaginar aqui um retângulo de base 4 e altura 3. Ora, gente,
Se a gente dividir todos os quadradinhos com 1 metro de lado dentro desse retângulo, a gente vai ter, olha só, 4 metros, portanto 1, 2, 3, 4, e 3 metros, portanto 1, 2, 3. Afinal de contas, quantos quadradinhos a gente tem aqui? 4 mais 4 mais 4, ou seja, 4 vezes 3. Ao todo aqui são 12 metros quadrados. Legal? A ideia é a gente entender por que a gente multiplica a base pela altura e a partir daí generalizar. Qualquer retângulo cuja base mede B e a altura mede A terá área igual a B vezes A. Legal? Muito bem. Vamos ao segundo caso. O segundo caso é um caso tradicionalíssimo, é justamente o quadrado. Ora, gente, o quadrado é um retângulo. É um retângulo com lados de medidas iguais. Então a ideia será a mesma. A gente vai multiplicar a base pela altura. Portanto, temos L vezes L. Só que L vezes L é igual a L ao quadrado. Ok? Portanto, L elevado ao quadrado nos dá a área de um quadrado de lado L. Legal, gente. Agora a gente vai para o paralelogramo, uma outra figura também muito famosa. O paralelogramo é aquele quadrilátero que possui dois pares de lados opostos paralelos. Ora, o paralelogramo possui altura e uma medida da base. Ok? A ideia é a seguinte: como calcular a área desse paralelogramo? Basta a gente entender que se a gente pegar esta parte aqui do paralelogramo e transferir para cá, a gente passa a ter um retângulo. Um retângulo cuja base continua sendo B e a altura continua sendo H. Portanto, esta área aqui pode ser calculada como B vezes H, usando a ideia do retângulo. Ok? Então, se a gente transfere de volta essa parte, traz para cá, o paralelogramo continua com a mesma área e a partir de agora a gente vai utilizar a ideia B vezes H. Só um detalhezinho aqui importante é o seguinte: a gente não pode confundir a altura, que é esta medida aqui, a menor distância entre esses dois lados, com este lado aqui. Gente, a gente não pode achar que a altura é isso. A altura, mais uma vez, é a menor distância entre os lados que representam essas bases aqui. Ok? Gente, nesse primeiro bloco a gente fez uma breve revisão de alguns elementos da geometria plana. A gente também entendeu um novo conceito, que é justamente o conceito de áreas. E a gente chegou também a ver algumas propriedades já para o cálculo de áreas de figuras planas. O grande problema é que existe uma quantidade muito grande dessas propriedades e a gente só vai conseguir memorizá-las se a gente treinar bastante, se a gente fizer bastante exercícios. Antes, porém, nos próximos blocos, a gente vai conhecer as outras propriedades para só depois passar a treinar resolvendo vários e vários exercícios. Legal? A gente fecha por aqui porque o tempo acabou e já já eu volto no segundo bloco. Tchau, tchau!